Quando eu era criança, meu pai sempre conversou muito comigo. Ele sempre foi aquela pessoa que me explicava sobre roupas curtas, o olhar do homem sobre uma mulher quando nós somos crianças, que existiam pedófilos. O que eram os pedófilos? Eram homens que gostavam de mulheres com corpo de criança, se atraíam por isso, queriam beijar e fazer coisas. De pouco a pouco, meu pai foi me explicando tudo como que acontecia, sabe? Ele falava pra mim, isso eu tinha uns 8 anos, que a roupa curta era perigoso porque os homens olhavam para as minhas pernas. Era uma forma que ele tinha de me proteger, sabe? De me mostrar que quando eu fosse adulta e fosse mulher, eu saberia me proteger, mas enquanto eu fosse criança, eu precisava do olhar de alguém sobre a minha proteção. Então era melhor evitar para que quando eu estivesse sozinha, eu não passasse por certos perigos. O tempo foi passando e, de acordo com a minha idade, ele ia me explicando que o homem e a mulher, eles se beijam, eles se gostam, que eu ia encontrar menininhos na escola, que eu ia gostar de garotos na escola, que eu ia me sentir atraída, que isso era normal, né? Até que teve uma época que ele começou a me explicar mesmo como funcionava o beijo. Ele falou pra mim que quando eu beijasse algum rapaz o meu corpo iria esquentar e que esse calor que eu sentisse era uma coisa normal de jovens, mas eu não precisaria ir até o meu limite. Eu poderia simplesmente entender que isso é uma coisa que acontece com o meu corpo, mas que estava tudo bem, que era gostoso. Eu poderia viver aquele momento quente do meu corpo, mas não necessariamente precisaria me tornar uma mulher e perder a minha virgindade. E aí ele começou a me explicar, né, sobre a parte do órgão masculino, que coloca dentro do órgão feminino. Ele me explicava tudo e era assim que se faziam filhos, por isso que para não ter filhos existia uma proteção, tal. E o meu pai foi a primeira pessoa a me explicar todo esse universo. Os meus pais eram separados, a minha mãe, ela sempre morou fora do país, eu morava com os meus avós, então o meu pai acreditava que essa era a melhor forma dele me proteger longe de mim. Ele acreditava que me explicando, eu poderia estar nos lugares, mas lembrar do que ele me contava. Até que chegou uma época que eu já sabia o que era beijo, o que era tesão, o que era o corpo esquentar, né? O que era a prática sexual. Eu já tava assim ali na base dos meus 10, 11 anos, eu entendia na teoria, porque na prática eu nunca tinha visto, não tinha contato, mas eu entendia que uma hora isso ia chegar e o meu pai sempre me falava para eu não antecipar isso, porque o dia que eu experimentasse isso, eu poderia ter 80 anos de idade que eu ia continuar vivendo isso se eu quisesse. Agora, enquanto eu sou criança, a minha infância nunca mais voltaria, para eu aproveitar que as meninas da minha idade, elas querem se tornar mulher, elas querem usar roupas muito decotadas, elas querem ser tratadas como mulheres, elas querem chamar e serem desejadas pelos homens, mas que isso necessariamente não era o melhor caminho, porque eu ia passar por essa fase no momento certo. Então ele sempre tentou poupar a minha infância, por mais que ele conversasse comigo, mas para eu não cortar a minha infância de mim mesma, brincar ao máximo, ser criança ao máximo, sabe? Me explicou sobre a menstruação, que o meu corpo ia ter alteração, que a partir daquele momento eu poderia ter um filho. Meu pai explicava tudo muito bonitinho. E teve uma vez que ele me explicou também o que era o estupro, né? Ele me explicou, você lembra que eu conversei com você sobre a prática? Eu falei, lembro, papai. Ele falou, pois é, só que a base mesmo de quando o cara vai fazer uma maldade com você, ele não quer colocar só a parte íntima dele, o pipi dele dentro de você. Ele quer colocar, e ele pegou um creme da escala que tinha do lado, assim, sabe, grande, grosso. Ele falou que ia enfiar qualquer coisa dentro de você, até te machucar, até te ver sangrar. E eu fiquei horrorizada com o que ele tinha me falado. E, de fato, eu não tinha entendido por que meu pai estava me falando aquilo, mas, quando ele me falou, estou te falando isso, porque existe isso. É uma maldade, muito, muito maldade, é uma crueldade que acontece. E que se você não se proteger, você pode ser vítima disso. Então eu tô te explicando e eu não posso romantizar isso. Eu preciso te falar como funciona de verdade. E o meu pai ter me falado isso foi sensacional. Eu nunca fui vítima de assédio, eu nunca passei por nenhuma situação na minha infância, porque eu sentia que eu conseguia limitar as situações, porque tudo que eu sentia que era errado ou estava próximo daquilo que meu pai já tinha conversado comigo, poderia me prejudicar. Então, aqui era o meu tempo e eu não passava disso. Eu falava, aqui é até onde eu vou, porque aqui o papai me falou que é seguro. Para lá, o papai me falou as consequências. E para não viver essas consequências, eu prefiro não ir. E isso me poupou de muita coisa na vida, mas de muita coisa mesmo.
Até que teve um dia que eu tava conversando com meu pai e ele me contava várias histórias, tá? Ele me contava histórias dele, me contava de coisas erradas que ele já tinha feito na juventude, de merdas que ele já tinha passado, e de escolhas erradas que ele tinha feito, ele assumia os erros dele. Isso me mostrava que todo mundo erra, todo mundo pode errar. Até os meus pais, que a gente vê como beleza, errava. Isso me aproximava dele de uma forma muito genuína e boa, sabe? Eu me lembro de muitas coisas. Aí um dia ele conversou comigo e me falou sobre... Ele estava no bar de sinuca, jogando sinuca. Aí ele tava jogando sinuca e tinha uma morena bonita, sentada, com um sorrisão, sabe, alegre. Ele chegou, trocou meia dúzia de palavra com ela, ele tinha uma motinha na época, ele subiu nessa moto, levou essa mulher pra casa, curtiram a noite inteira, fizeram o que tinham que fazer a noite inteira. No outro dia essa mulher foi embora e o meu pai percebeu que ele mal sabia o nome dela. E ele falou, caraca, eu nem sei o nome dessa mulher. E o dia que ele me contou isso, ele falou, sabe por que eu tô te contando isso, minha filha? E eu falei, por quê? Ele me disse, porque você pode ser esse tipo de mulher. Você pode simplesmente ficar com o cara, dormir com o cara, curtir a noite com ele, no outro dia você ir embora e o cara nem saber o seu nome. Isso vai ser escolha sua. Ou você pode simplesmente escolher ser marcante na vida dos caras que você entrar. Escolher, sabe, tipo, quem realmente merece seu tempo, sua atenção, o seu fogo, a sua energia, tudo isso que você vai dar para um homem, você escolher, você selecionar. E você ser marcante na vida dessa pessoa querer ficar na sua vida, dessa pessoa querer ter você, sabe? Dessa pessoa... E eu falei, caraca, não entendi. Eu era muito menina, eu falei, o que meu pai tá falando? Por que ele tá me falando isso, né? Até que um dia, eu tinha ali uns 17 anos de idade. E eu me vi num bar de sinuca na minha cidade. E eu era morena, do cabelão, do sorrisão. E tinha um cara muito bonito jogando sinuca. E eu falei, caraca, que cara bonito. Ele sorriu pra mim e veio falar comigo. Cara, ele trocou meia dúzia de palavras comigo e queria que eu fosse com ele pra outro lugar, pra um lugar mais reservado. E na hora eu lembrei da história do meu pai. Aí eu falei, cara, se eu for, pode ser que esse cara pode fazer várias coisas, entendeu? A gente pode até se divertir, mas eu escolho ser marcante? Falei, olha só, se você quiser sair comigo, você anota o meu telefone, você me manda uma mensagem, juro, gente, na época era SMS. Manda um SMS, a gente troca as palavras e a gente vai se combina. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Eu vi que aquele cara não tinha nada a ver comigo. Aquele cara não era nada interessante, ele só era bonito. Ele não tinha nada, sabe, de admirável. Então, a rotina dele era totalmente diferente da minha, os propósitos, os valores que ele tinha, não tinha nada ligado comigo. E eu me poupei de me entregar a esse cara, às vezes de me apaixonar por esse cara, de engravidar, porque sabe-se lá o que pode acontecer durante uma relação, né? A única forma de você não ter filho é não fazendo. Então, eu me poupei e a partir daquele momento eu decidi que eu me pouparia de todos aqueles que viessem para desgastar o meu tempo, a minha energia, que a partir dali eu escolheria com quem eu ficaria e seriam muito bem escolhidos. E eu juro, eu cheguei num patamar que eu parecia inalcançável, mas não porque eu era chato ou algo do tipo, nem porque eu era muito exigente, e sim porque eu tinha a forma de enxergar quem merecia estar ao meu lado. Eu entendi o formato disso, sabe? E comecei a me poupar de muitos caras, de muitos relacionamentos fracassados, de muitas escolhas ruins. Claro, né? Depois eu acabei me apaixonando por uma pessoa que parecia muito meu pai quando era muito errado e me meti, merda, me meti. Mas esse cara se manteve na minha vida por 10 anos, a gente teve um relacionamento, a gente teve um filho, a gente tentou, mas as nossas diferenças são gritantes. Mas houve muito amor, houve muita compreensão, houve muita conexão entre nós e hoje a gente tem nosso filho, cada um na sua vida, né? Eu moro em outra cidade com meu filho, ele mora lá na cidade dele, ele faz de tudo pelo nosso filho, isso pra mim é o que importa e a gente tem uma amizade. Não somos amigos, somos pais, sabe? Somos pais, conversamos sobre a educação do nosso filho, sobre as escolhas que nós vamos fazer, tudo que nós vamos decidir, nós decidimos juntos, mesmo que separados. E eu acho isso muito grandioso, o fato do meu pai ter me educado sexualmente, ter me ensinado tantas coisas, ter me mostrado como eu posso poupar de me relacionar com outros homens, e é isso que eu faço no meu canal. Eu conto histórias das pessoas para inspirar os pais a conversarem com os filhos, porque o meu pai conversava comigo, porque essa história é minha. Essa menina da história sou eu. E
eu sei que muito do que eu vivo no meu canal, esse propósito que eu tenho de contar histórias, ele vem de uma base familiar, sim, de um lugar onde o meu pai contava as histórias dele pra mim e ele criou confiança comigo. Então, quando eu falo pros pais fazerem isso, é porque funcionou comigo e eu sei que isso pode funcionar com vocês também. Então, testem, tentem, conversem com seus filhos, não só o necessário, conta uma história sua, um erro seu, uma falha, uma besteira que você fez, uma loucura, sabe? Mostra que você é gente como eles, que você também falhou como eles. Assim você vai criar amizade dos seus filhos, vai mostrar que você também não foi perfeita. E quando eles errarem, eles não vão ter medo de te contar. Eles vão saber que chegou o momento deles de errar também, assim como aconteceu com você. E assim vocês vão conseguindo ajustar, proteger, aconselhar de uma forma saudável o seu filho e principalmente apoiar se ele estiver precisando de alguma necessidade. Seu filho ser o seu ponto de amor e não o seu ponto de fugir, sabe? De socorro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de contar um pouquinho mais sobre a minha infância, de entender um pouquinho mais sobre a minha essência, da minha, né, de tudo isso que eu passo pra vocês. E me mande a história de vocês pra eu contar aqui no canal, pra eu dar voz em histórias, canal de @gmail.com, tá bom? Curte, comenta, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.